Um país europeu onde o dia mais sagrado da cultura nacional foi inventado por um estrangeiro sequestrado como escravo. Onde uma das festas mais famosas do mundo nasceu, mas quem ficou rico com ela foram os outros. Onde o governo paga quase 90 mil euros para você morar e mesmo assim quase ninguém vai. Por que será? E onde um dos maiores PIBs do mundo não impediu que 60% dos jovens olhassem para a própria casa e pensassem: melhor eu ir embora. Esse país é a Irlanda, rico no papel, mas impossível na vida real. 1. Linda demais para ser verdade. Antes de pesquisar esse vídeo, se alguém me perguntasse: você quer ir para a Irlanda? Minha resposta seria, claro, um dia. Aquele um dia que nunca vira data no calendário. Paris, Roma, Amsterdã, talvez Lisboa, porque a passagem está em promoção. A Irlanda nunca aparecia na lista de ninguém. Fica ali quase caindo no Atlântico e as pessoas simplesmente pulam ela. Aí você chega em Dublin e entende que foi um idiota a vida inteira. Primeiro detalhe, que ninguém te conta antes de ir. A cidade é verde. De verdade. Os ônibus são verdes. Os caminhões são verdes. As gruas de construção são verdes. Parece que a cidade inteira combinou o uniforme antes de você chegar. E não é moda de prefeitura, tem história pesada nisso. Durante séculos de ocupação britânica, usar verde na Irlanda era ato de rebeldia. Era o jeito silencioso do irlandês dizer: não concordo com essa ocupação, sem abrir a boca. Os britânicos proibiram. Quando a Irlanda se livrou do domínio britânico em 1922, pintou tudo de verde. Os ônibus, os caminhões, as gruas, como um país que passou anos tendo que engolir calado e finalmente disse com toda a calma do mundo: agora pode e vai ser verde mesmo. Você anda uns minutos e chega no Trinity College. Fundada em 1592, quando o Brasil estava sendo inventado, a Irlanda já tinha uma das melhores universidades da Europa. Bram Stoker estudou lá. O cara mundialmente conhecido por criar Drácula. Oscar Wilde também, o inventor do sarcasmo moderno, praticamente dois grandes escritores irlandeses. E você pode entrar no campus de graça. Sentar na grama, caminhar pelos corredores de pedra, ficar 2 horas sem gastar um centavo. Dentro da biblioteca tem uma sala chamada Long Room. 200 mil livros, 2 andares distantes do chão ao teto, luz natural pelo teto arqueado. Harry Potter não foi filmado lá, mas você olha e entende exatamente de onde veio a ideia. Quanto custa estudar no Trinity? 3 mil euros por ano. Harvard cobra 50 mil. O governo subsidia a diferença porque acredita em educação pública. Irônico, né? A gente vai chegar nessa ironia. Desce o Trinity, vai para Grafton Street, uma das ruas mais caras da Europa para alugar espaço, briga com Londres e Paris em preço por metro quadrado. Mas o que você encontra não são só lojas, são músicos. A cada 100 metros, um artista tocando, com licença regulamentada pelo município. Você paga até 60 euros por ano, tem horário marcado, e quando o tempo acaba, o próximo já está na fila esperando montar. Ed Sheeran tocou nessa rua. Antes de existir um Ed Sheeran para tocar nessa rua. Mais pra frente tem o St. Stephen's Green, parque enorme no meio da cidade, flores, lago, pato, gente deitada na grama. O tipo de lugar que a gente olha e faz aquela cara. Por que a gente não tem isso? Até 1880 era cercado e privado. Só os ricos da região entravam. Um lorde comprou o acesso e doou para o povo. De lá para cá, qualquer um entra. A pergunta que a gente faz é a certa. A resposta é complicada. E vai ficar mais complicada daqui a pouco. E então tem o pub. Pub não é um simples bar. Essa é a coisa mais importante de entender antes de ir para a Irlanda. Public house. Casa pública. Você vai fofocando, resolver problema de vizinho, discutir assunto da comunidade. Não grita pro garçom, espera ser reconhecido como frequentador. Tem uma hierarquia silenciosa que é completamente invisível para quem chega de fora. Agora o meu dado favorito sobre a Irlanda toda. O país que inventou o pub, que tem pub em cada esquina, que exportou o conceito para o mundo inteiro, é o maior consumidor de chá per capita da Europa. 1.184 xícaras por pessoa por ano. Juro que não estou inventando. O país do pub bebe mais chá do que cerveja. Então fica a pergunta do vídeo. Se Dublin é tão bonita assim, por que 3 em cada 5 jovens irlandeses querem ir embora? Mas antes eu vou falar de um evento que foi inventado aqui e que o mundo simplesmente pegou, sem agradecer. 2. O Halloween roubado. Halloween, de onde veio? Se você disse dos Estados Unidos, é a resposta da maioria.
Faz sentido, parece americano na alma, abóbora, doce ou travessura, criança gritando na rua às 10 da noite. Só que não. Veio da Irlanda e tem mais de 2000 anos. O nome original era Samhain. Era festival celta, fim da colheita, começo do inverno, e os celtas acreditavam que nessa noite, 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava fino. Espíritos cruzavam livremente. O que você faz quando o espírito anda por aí? Você se disfarça de monstro. Porque se o espírito não te reconhecer como humano, ele passa direto. 2000 anos atrás, o irlandês inventou fantasia de Halloween como estratégia de sobrevivência espiritual. Hoje, americano de 7 anos se veste de aranha por diversão. A essência é a mesma. Perdeu só a parte do terror existencial. E o trick or treat, comida deixada na porta para aplacar espíritos, um acordo silencioso. Eu te dou comida, você não me assombra. 2000 anos depois, criança americana bate na porta do vizinho pedindo chocolate. Agora o detalhe que é meu favorito. A abóbora não era abóbora, era nabo. Os irlandeses esculpiam nabos com vela por dentro. Se você já viu nabo iluminado, sabe que parece uma caveira pequena e perturbadora, muito mais assustador que a abóbora, aliás. Quando os irlandeses emigraram para o Zéua em massa depois da Grande Fome, encontraram a abóbora americana. Maior, mais fácil de esculpir, mais fotogênica. Trocaram o nabo, o símbolo mais famoso do Halloween. É uma adaptação de conveniência de imigrante que não tinha nabo disponível. É esse nível de detalhe que eu amo. Aí no século VII, o Papa Bonifácio tentou substituir o Samhain pelo Dia de Todos os Santos. A véspera virou All Hallows Eve, que virou Halloween. A Irlanda criou o festival. A igreja tentou matar. Os a transformaram em indústria de 12 bilhões de dólares por ano. A Irlanda ficou com a saudade e o crédito histórico que não paga aluguel. E essa história de inventar e não ficar com crédito não é exceção na Irlanda. É padrão. O próximo exemplo é sobre o maior símbolo nacional do país. São Patrício, o cara do trevinho, do verde, cuja morte é mais comemorada fora da Irlanda do que dentro. Tem um detalhe sobre ele que a Irlanda preferia que você não soubesse. 3. O santo sequestrado. Você sabia que São Patrício não era irlandês? Sim, isso mesmo. Ele nasceu por volta de 386 d.C. em algum lugar da atual Grã-Bretanha, provavelmente país de Gales, romano-britânico. O padroeiro da Irlanda era britânico. Com 16 anos, foi sequestrado por piratas irlandeses num raid na costa britânica, levado à força para a Irlanda, vendido como escravo. Cuidou de ovelhas nas montanhas do oeste por 6 anos. Depois de 6 anos, conseguiu fugir. Voltou para casa, virou padre. E então, esse é o ponto que eu fico olhando para a tela sem saber o que falar, voltou para a Irlanda, voluntariamente, para converter os mesmos povos que o escravizaram. Eu não sei se isso é fé, coragem ou a maior jogada de marketing pessoal da história da humanidade, mas funcionou. O padroeiro da Irlanda foi um estrangeiro que a Irlanda sequestrou e que voltou por amor. Ah, e a cor original de São Patrício era azul, não verde. Aparece até hoje nos brasões medievais irlandeses. O verde veio séculos depois com o movimento nacionalista. Verde engoliu tudo, inclusive a cor do próprio santo. E as cobras? A lenda diz que São Patrício expulsou todas as cobras da Irlanda. Problema: a Irlanda nunca teve cobras. O isolamento geográfico pós-glacial impediu. As cobras eram metáfora para o paganismo druídico, mas virou lenda literal. E hoje tem loja em Dublin vendendo miniatura de cobra com São Patrício expulsou essas, e todo turista compra rindo sem saber que o xiste não faz sentido nenhum. Até os anos 1970, o dia de São Patrício era feriado religioso com pubs fechados. Não é piada. Era lei. 17 de março, missa, oração, bar trancado, sem Guinness, sem festa. Enquanto Nova York pintava a cidade de verde, enquanto Buenos Aires bebia em homenagem à Irlanda, enquanto o mundo todo fazia festa, os irlandeses estavam em casa esperando a missa terminar. Eu precisei te contar tudo isso primeiro. O Halloween roubado, o padroeiro sequestrado, o feriado que o mundo celebrava e a Irlanda ficava de fora. Precisei porque agora vem a parte onde um prêmio Nobel deu o nome mais humilhante possível para a economia inteira desse país. E o governo irlandês teve a reação mais idiota que podia ter. 4. A economia de duende. O FMI lista a Irlanda como o segundo PIB per capita mais alto do mundo, só perde para Luxemburgo. Em 2015, esse PIB cresceu 34,4% em um único ano.
O melhor ano do Brasil nesse século foi 7,5%. A Irlanda cresceu 34% num único ano. Paul Krugman, Nobel de Economia, publicou no New York Times chamando de Leprechaun Economics, economia de duende, crescimento mágico de conto de fadas. O que aconteceu de verdade? A Apple transferiu suas patentes do iPhone e do MacBook, de tudo, para uma subsidiária em Dublin, não por operação real, pelos acordos tributários. Trilhões em propriedade intelectual viraram irlandeses no papel. O PIB explodiu. O irlandês na rua não sentiu absolutamente porra nenhuma. A embaixada da Irlanda em Washington mandou carta formal ao New York Times, chamando o artigo de insulto inaceitável. Pediu retratação. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo do termo Leprechaun Economics. Antes, artigo técnico de economia lido por especialista. Depois da reclamação, manchete global. Cada economista do mundo adotou o termo. A Irlanda tentou apagar incêndio com gasolina. Clássico. O número que me fez reler 3 vezes. A Apple pagava 0,005% de imposto efetivo sobre lucros europeus na Irlanda. Na prática, 50 euros para cada 1 milhão de euros de lucro. 50 euros. Por 1 milhão, um MEI brasileiro, aquele autônomo com regime simplificado, faturando até 80 e 1 mil por ano, paga proporcionalmente mais imposto do que a Apple pagava na Irlanda. A empresa mais valiosa do mundo pagava menos imposto proporcional do que o pipoqueiro da feira de bairro. A União Europeia investigou por 3 anos. Veredicto em 2016, Irlanda, a Apple deve 13 bilhões de euros em impostos atrasados. Cobrem agora. Sabe o que o governo irlandês fez? Recusou receber. Entrou com recurso judicial. Gastou 7 milhões de euros em advogados para provar que não merecia os 13 bilhões de euros. Deixa eu repetir isso de um jeito diferente para ter certeza que você entendeu. Um país pagou 7 milhões de euros em advogado para provar que não devia receber 13 bilhões de euros. Mas que burro! O argumento: receber sinalizaria que a Irlanda não honra acordos com multinacionais. A reputação de paraíso fiscal valia mais que 13 bilhões. Em 2024, o Tribunal Europeu deu a sentença final. Apple tem que pagar. A Irlanda foi derrotada na batalha de não receber o próprio dinheiro. E enquanto tudo isso, a vida de um irlandês comum, aluguel médio em Dublin, 2 quartos, 2.438 euros, top 3 mais caro da União Europeia, ao lado de Paris e Luxemburgo. Em 2023, o número de Airbnb na Irlanda superou o de imóveis disponíveis para aluguel de longo prazo na proporção de 14:1, 14 Airbnbs para cada apartamento para moradia. E em fevereiro de 2026, 1.800 imóveis disponíveis para aluguel em toda a Irlanda. País inteiro, 5 milhões de pessoas, 1.800 apartamentos. PIB oficial, 533 bilhões de euros. Riqueza real, segundo o próprio governo, que criou um indicador alternativo chamado GNI, porque ficou com vergonha do número. 312 bilhões de euros. 200 bilhões de euros que existem no papel, nas patentes do iPhone registradas como irlandesas. Não geram emprego real, não pagam aluguel de ninguém. Imagina o governo brasileiro indo à justiça para não receber 80 bilhões de reais de impostos da Petrobras, pagando advogado para garantir que o dinheiro não entra e no dia seguinte reclamando que não tem verba para a saúde? Isso é a Irlanda. 35 mil irlandeses emigraram em 2025. Número oficial do governo. A diretora de política do Conselho Nacional da Juventude da Irlanda disse: não é só sobre dificuldade financeira. É sobre jovens sentindo que a Irlanda não é mais um lugar onde podem construir um futuro. E quando o governo percebeu que não resolvia com política habitacional, teve uma ideia que virou manchete em todo o mundo. CNN, Miami Herald, Euronews cobriram. Todo latino já viu no Instagram com alguém comentando: eu iria agora. E até hoje quase ninguém aceitou. Por que será? Ah, mas antes dá essa força aí no canal e compartilha esse vídeo para o seu amigo que moraria em outro lugar só para receber 84 mil euros. Porque é disso que a gente vai falar agora. 5. 84 mil e ninguém vai. O governo pensou: se os jovens não ficam em Dublin e a gente não resolve o aluguel, e se a gente pagasse para as pessoas morarem em outro lugar? Mais especificamente, em ilhas remotas no Atlântico Norte, onde tem mais vento do que gente. O programa se chama Our Living Islands. Você compra uma casa abandonada numa das 30 ilhas elegíveis. O governo te dá até 84 mil euros para reformar.
Quando saiu, o mundo entrou em pânico coletivo. CNN. País vai te pagar 90 mil para se mudar para a ilha paradisíaca. Miami Herald. Você pode ganhar 90 mil se mudando para as ilhas remotas da Irlanda. Milhões de compartilhamentos. Gente emocionada em pânico querendo saber como se inscrever. Aí vem as letras miúdas que nenhum título mencionou. Você precisa ter residência europeia. O dinheiro é reembolso de obra, não depósito na sua conta. Você compra o imóvel com o próprio dinheiro. Reforma em 13 meses. Comprova que é a sua moradia principal. Aí recebe o reembolso. Não é, chego lá e pego 84 mil euros. É, compro, reformo do meu bolso, comprovo que moro lá e recebo depois. É mesmo que cagar e não limpar a bunda. Mas olha essas ilhas. Clare Island, 165 habitantes na baixa temporada, 20 minutos de barco, uma escola, uma loja. É o fim da listagem. Ahamori, 500 habitantes. Em 2019, antes do programa existir, mandou carta aberta para irlandeses emigrados na Austrália e no Zewa. A carta dizia, sem rodeio: estamos sumindo. Voltem. Uma ilha pediu socorro formalmente aos próprios descendentes espalhados pelo planeta. Casa média em Ahamori em 2025, 168 mil euros. Com o grant de 84 mil, você entra por 84 mil euros. Com internet de fibra, com vizinhos que te conhecem pelo nome. Com o Atlântico na janela. E Ines Mor do Silêncio no Pub no Halloween é uma das elegíveis. Resultado até abril de 2025, quase 2 anos de programa, 29 inscrições. Não 29 mil. Não 290. 29. Num programa que foi compartilhado por milhões. Que qualquer pessoa vendo uma postagem dessa diria: eu iria agora. 29 pessoas foram de fato. O país com aluguel de 2.400 euros em Dublin, onde Airbnb supera a moradia em 14:1, tem ilhas onde a casa inteira custa menos que 1 ano de aluguel na capital. E quase ninguém foi. Porque morar numa ilha com 165 pessoas e uma loja não é para todo mundo. Por mais bonita que seja a foto, eu não iria nem que eu fosse o mestre Kami, que vive numa ilha que só tem a casa e o coqueiro. Imagina você. 6. O país que expulsa seus jovens. Imagina a seguinte cena. Você estudou 6 anos de medicina. Passou em residência. Tá com 26 anos, CRM na mão, contrato assinado num hospital público, sua mãe postou foto sua de jaleco no Facebook com um emoji de coração. Você é médico. E ainda assim, não consegue pagar aluguel na cidade onde trabalha. Esse não é personagem de série. É Evan Quirk, médico recém-formado, 26 anos, Galway, Irlanda. Perguntaram para ele por que tá indo para Perth, na Austrália. Ele respondeu: tem mais motivos para ir do que tem motivos para ficar. Médico, formado, empregado, indo embora. Agora para. Porque esse é o ponto que separa essa onda de emigração de todas as outras que a Irlanda já teve. Nos anos 1840 foi a famine, 1 milhão morreu, 2 milhões fugiram com o que tinham. Nos anos 80 foi desemprego de 16%, você ia porque não tinha trabalho. Em 2008, depois do Celtic Tiger implodir, foi a mesma coisa. Sem emprego, sem futuro, aeroporto de Dublin lotado de mala. Mas agora não é quem não tem trabalho que está indo embora. É quem tem. Brian Reaney é enfermeiro em Galway. Emprego fixo, salário mensal, carteirinha do sindicato, passou a vida estudando para isso. Tá indo para Sydney porque precisou voltar para casa dos pais com 26 anos, empregado porque o aluguel não cabe no salário de enfermeiro. Emma Birney tem 27 anos, enfermeira também, vai para o Canadá. Ela resumiu a situação com uma frase que eu ouvi e fiquei em silêncio. Dá para ter uma carreira aqui, mas não dá para ter uma vida. E não é só quem trabalha na saúde, não. Sean Murphy é programador em Dublin. Trabalha para empresa internacional, salário competitivo, currículo que qualquer pessoa de TI no Brasil daria o braço direito para ter. Ele disse: eu poderia ganhar mais em Dublin do que em Berlim, mas o aluguel come tudo. Fora daqui eu consigo poupar. Vai embora também. Cara, um programador irlandês acha que a vida financeira é melhor na Alemanha. Deixa isso sentar um segundo. Agora, o dado que eu acho o mais revelador de tudo: 68% dos irlandeses entre 25 e 29 anos ainda moram com os pais. 68%. A média europeia na mesma faixa, 42%. A Irlanda está 26 pontos acima. Imagina ter 28 anos, diploma na parede, emprego registrado e ainda dividir banheiro com seu pai todo dia de manhã porque o aluguel não cabe no salário. Não é fracasso,
É a conta que não fecha. O líder do Partido Trabalhista Irlandês falou numa entrevista. A Irlanda virou um país sem espaço para jovens. Sem espaço. Literalmente porque os apartamentos estão todos no Airbnb. Mas o relato que mais me pegou foi de uma jovem irlandesa que foi morar em Paris. Ela paga 1.000 euros por mês de aluguel. Fica a 10 minutos a pé do Louvre. E escreveu um artigo que viralizou onde ela citou um ditado irlandês antigo, Moll noige agus teocfaid si, que significa, nutra os jovens e eles vão florescer. E aí ela disse, mas a gente não está sendo nutrido, está sendo sufocado. Eu quero uma Irlanda que pareça me amar de volta. Quando um ditado de 2.000 anos do seu próprio país vira argumento para ir embora, alguma coisa entrou muito errado no caminho. Olha os números de 2025. 35 mil irlandeses emigraram. Oficial, contado, publicado pelo governo. Emigração para a Austrália cresceu 126% desde 2023. Alemanha, Canadá, Holanda, Espanha, cada um desses países está recebendo o que a Irlanda gastou anos e dinheiro formando. E a gente aqui achando que isso só acontece no Brasil, jovem formado indo para fora porque não vê futuro em casa. A diferença é que a Irlanda tem um dos PIBs mais altos do mundo. No papel. Mas sabe o que é mais irônico de tudo? Essa mesma geração, esse médico de 26 anos, essa enfermeira de 27, esse programador que vai para Berlim, foi às urnas votar pelo casamento gay em 2015, pelo aborto em 2018, reformou a Constituição mais conservadora da Europa com papel e caneta em 40 anos, sem revolução, sem sangue. Essa geração mudou tudo que parecia impossível de mudar e não conseguiu resolver o aluguel. Em 1845, a extrema fome levou 1 milhão de mortos e 2 milhões de fugidos. A população era 8,5 milhões. Em 2022, 177 anos depois, a Irlanda chegou a 5 milhões pela primeira vez desde então. Hoje são 70 milhões de pessoas de descendência irlandesa no mundo e 5 milhões morando lá. Em 40 anos, a Irlanda mudou a lei sobre anticoncepcional, descriminalizou a homossexualidade, legalizou o divórcio, aprovou o casamento gay por voto, legalizou o aborto. Mudou tudo. A Irlanda sobreviveu à fome, sobreviveu ao império, sobreviveu à igreja, sobreviveu à pobreza. Mas até hoje não conseguiu vencer uma coisa: o próprio hábito de partir. Ah, e você moraria numa ilha com 84 mil euros de reforma e internet de fibra, ou arriscava o aluguel de 2.400 euros em Dublin? Comenta do Andy, se você chegou até aqui. E se você não conferiu o vídeo super foda sobre a história de tudo que o povo irlandês passou, confere esse vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai te impressionar demais. Valeu, galera, até a próxima. Fui!